Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações que continuam as mesmas, tá? Sempre estar num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e lembrar que todas as atividades e todos os exercícios devem ser baseados em tudo que vimos aqui nas nossas videoaulas, tudo bem? Então vamos lá! Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de espanhol, agora que finalizamos o nosso livro didático e já fizemos nosso material de apoio completamente, nós vamos fazer outras atividades, desta vez no caderno. Então, por favor, peguem seu caderno de espanhol e vamos começar a estudar. As matérias, vocês não precisam escrever no caderno, tá bom? Mas todos os dias, quando a videoaula começar, vocês vão escrever assim: Colégio Emaús, a data e o número do vídeo, porque assim vocês vão saber exatamente onde está a matéria daquelas atividades e o caderno de vocês vai ficar bem organizado, tá bom? Então, o combinado é o seguinte: escrever Colégio Emaús, a data, o número do vídeo e as atividades, perguntas e respostas. Vamos lá? ¿Sabes qué es una fábula? Então, hoje nós vamos aprender sobre as fábulas e tudo em espanhol. Vamos aproveitar a língua espanhola e aprender sobre um gênero de textos. Olha só que legal. Eu trouxe algumas curiosidades, vou explicar o que são as fábulas e, no final da aula, vamos ler uma fábula juntos, tudo bem? Todos os textos que eu colocar aqui nessas aulas, eu vou colocar a tradução depois, tá? Para que vocês não fiquem com dúvidas sobre nada que eu disse. Vamos lá? Las fábulas destacan por transmitir enseñanzas tan importantes que aunque la mayoría de ellas fueron escritas hace siglos, actualmente siguen siendo imprescindibles en el día a día. Los protagonistas son animales, simplifican y ejemplifican momentos de la vida cotidiana, haciéndolo de una forma divertida y atractiva. Se debe tener en cuenta que desde el principio la función de las fábulas ha sido enseñar a los más pequeños pautas de comportamiento adecuadas, criticando actitudes incorrectas. El lector está aprendiendo valores éticos y morales gracias a las fábulas con moraleja implícitas ou explícitas de las fábulas. Então, o vocabulário, mais importante é o seguinte: enseñanças são ensinamentos. Normalmente essa palavra é utilizada no colégio, La enseñanza de hoy, então o que vamos aprender hoje, os ensinamentos de hoje. Imprescindíveis é algo imprescindível, mas professor, o que é imprescindível? Algo que não pode faltar, é algo tão essencial que não pode faltar. Siglos quer dizer séculos, então siglo, século, siglos, séculos. E moraleja é a moral, moraleja, moral. E atractiva é atrativa, algo que a gente gosta, Algo que a gente olhe e se sinta à vontade para poder ler, Um texto que você acha interessante. Então, repitam essas palavras comigo. Enseñanza, enseñanza. Imprescindible, imprescindible. Siglos, siglos. Moraleja, moraleja. Atractiva, atractiva. Muito bem. Agora a tradução. As fábulas se destacam por transmitir ensinamentos tão importantes, ainda que a maioria delas tenha sido escritas há séculos. Atualmente seguem sendo indispensáveis no dia a dia. Os protagonistas são animais, simplificam e exemplificam momentos da vida cotidiana de maneira divertida e atrativa. Então, as fábulas, elas transmitem ensinamentos para as pessoas, normalmente as crianças, As fábulas, elas são destinadas às crianças. Nessas fábulas, existem ali ensinamentos da nossa vida cotidiana. O que é isso? O que a gente vive no nosso dia a dia. E ali nós vamos aprendendo de maneira divertida e de maneira muito divertida, atrativa, A gente consegue se divertir lendo esse texto. Então, obviamente, a gente sempre vai querendo ler mais. E as fábulas,
elas não são fábulas novas. Claro, existem fábulas que são escritas agora, né? Mas as mais conhecidas já têm séculos de idade. E ainda assim elas continuam sendo muito importantes, como a Tartaruga e a Lebre, que é uma das mais conhecidas de todas as pessoas e principalmente das crianças. Então, por mais que essas fábulas tenham séculos de idade, elas continuam sendo muito importantes para a gente. Se deve ter em conta que, desde o princípio, a função das fábulas tem sido ensinar às crianças assuntos de comportamentos adequados, indicando atitudes incorretas. O leitor está aprendendo valores éticos e morais graças às fábulas, com morais implícita e explícita. Então, o que acontece aqui? Durante a fábula, nós vamos aprendendo sobre os comportamentos adequados, aquilo que devemos e aquilo que não devemos fazer, né? E aprendendo os valores éticos, que são aqueles, né, que comandam toda a nossa sociedade, e os valores morais, que são aqueles que nós mesmos temos, né? Então nós vamos aprendendo com as histórias a não ser ambicioso, a não ser vaidoso, a respeitar as pessoas e assim por diante. As fábulas têm o propósito de mostrar pra gente como devemos agir. Agora vamos fazer essa pequena atividade, tá? Então, se lembrem, Colégio Emaús, data, número do vídeo e escrever as perguntas e as respostas. Vamos lá? Explique que são las fábulas. Então, explique o que são as fábulas. La fábula es una narrativa con personajes de animales como seres racionales y a partir de sus acciones transmiten diversas enseñanzas y moralejas. Então, a fábula é uma narrativa com personagens de animais, mas são seres racionais. Normalmente os animais eles não pensam como seres humanos, mas nas fábulas eles pensam. E aí, a partir das ações desses personagens, eles transmitem diversos ensinamentos e morais para quem está lendo, né? 2. ¿Cuáles son las distinciones entre las fábulas y los cuentos de hadas? Então, qual é a diferença entre as fábulas e os contos de fada, né? Como vimos e conhecemos como o Patinho Feio, a Chapeuzinho Vermelho, todas elas têm algo em comum. Vamos ver a diferença entre os contos encantados e as fábulas. Las personajes principales de las fábulas son animales hablantes, mientras que en los cuentos a veces hay ese tipo de personajes, pero no de la misma manera. Además, las enseñanzas de los cuentos no son una moraleja como las fábulas. Então, os personagens principais das fábulas são animais falantes, enquanto que os contos, às vezes, trazem os animais, mas não da mesma forma, né? Eles não têm o destaque que eles têm nas fábulas. E ainda, né, além disso, né, nos contos existem ensinamentos. Nós aprendemos muitas coisas, mas não na maneira como as fábulas trazem pra gente, né? Então, para ilustrar isso, eu trouxe para vocês uma fábula. Vamos ler juntos la fábula del cuervo y el zorro. Já conoces esta fábula? Essa fábula é muito conhecida. É a fábula do corvo e da raposa. El cuervo y el zorro. El cuervo y el zorro. Vamos ler juntos? Certo día, un feo y negro cuervo consiguió robar un apetitoso trozo de carne a unos pastores que estaban en el campo preparando la comida. En cuanto atrapó el delicioso manjar, voló rápidamente al árbol más seguro y se posó en una rama, desde la cual los demás cuervos podían verle bien. Qué orgulloso se sentía del botín que llevaba en su pico. Un zorro que pasaba por allí vio el pájaro en el auto y comenzó a relamarse pensando en lo rico que debía ser este bocado. Decidido a hacer con el botín, tramó un astuto plan para robárselo al pajarraco. Con sigilo se acercó a los pies del árbol y comenzó a decirle las cosas más bonitas que se le ocurrieron. «Pero qué bello eres, amigo cuervo», dijo el zorro en voz alta para que sus halagos se escucharan bien. «He visto pájaros hermosos, pero ningún como tú. ¿Te has fijado cómo brillan tus plumas bajo de la luz del sol? Son de color azabache. Deberías dejarte ver más por aquí para que todos podamos admirarte».
El cuervo escuchaba atentamente y disfrutaba de los lindos piropos que le decía el zorro. Vaya, pensaba, nunca me han dicho cosas tan bonitas. ¡Qué zorro más simpático! El zorro continuó con sus halagos. Eres bello, pero también he visto cómo vuelas. Nadie te gana en elegancia cuando surcas el cielo. Hasta el águila te viene envidia. El cuervo no podía sentirse mejor. Oír todas esas cosas le agradaba muchísimo y disfrutaba siendo el centro de la atención. Los cuervos de alrededor no quitaban ojo a lo que estaba sucediendo y comenzaron a graznar. Sus potentes chillidos taparon el canto de los pajarillos que por allí andaban. Para el zorro fue una oportunidad de oro. «Qué delicia escuchar a tus amigos los cuervos», le dijo el muy ladino. «Su voz es hermosa y potente. Es una pena que tú no sepas cantar como ellos». El cuervo comenzó a ponerse nervioso. Con la carne aún en el pico, se moría de ganas de demostrarle al zorro que él también tenía una bella voz. Mientras, el zorro seguía con su discurso. En fin, me daba rabia que a pesar de tener ese cuerpo tan esbelto y tanta gracia para volar, no sepas deleitarnos con una hermosa melodía, dijo el astuto zorro fingiendo desilusión. El cuervo ya no pudo más, estaba inflado de vanidad, no podía consentir que el zorro se fuera sin escucharle. Instintivamente abrió el pico y estirándose como si fuera un auténtico ruiseñor, comenzó a graznar lo más fuerte que pudo. Sin darse cuenta, soltó el trozo de carne que fue a parar directamente en la boca del zorro. Cuando se dio cuenta de su metedura de pata, ya era demasiado tarde. El zorro se zampaba su comida y todos los cuervos se partían de risa. Satisfecho, el zorro le dedicó unas palabras burlonas pero ciertas. «Ay, cuervo, eres presumido pero muy poco inteligente. Ser tan vanidoso solo te traerá problemas. La próxima vez no hagas caso de los que, como yo, te dicen las cosas que quieres escuchar para conseguir algo». Le dedicó un guiño y entre risitas se alejó, dejando al cuervo sonrojado por su vergüenza. Moraleja: en la vida hay que tener cuidado con las personas que nos adulan y nos dicen demasiadas cosas bonitas sin motivo, porque a lo mejor solo pretenden engañarnos y conseguir algo de nosotros. Bom, essa é a fábula del zorro e el cuervo. Na próxima aula nós vamos vê-la passo a passo, tá? Então não se preocupem de não ter entendido alguma parte, tá bom? Fiquem tranquilos, na próxima aula nós vamos rever passo a passo desta fábula. Mas enquanto isso, nós vamos ver o vocabulário, porque existem aí várias palavras que eu tenho certeza que vocês nunca viram. Vamos lá? Troço. Troço é um pedaço, né? Um troço de carne é um pedaço de carne, um pedaço pequeno, né? Atrapou é apanhou, pegou. Le atrapou la carne, ele pegou a carne. Pico é o bico das aves, né? Pico. Zorro, como já dito, é a raposa. E pajarraco significa pássaro, mas na verdade é uma maneira muito de brincadeira, de fazer com que essa palavra soe quase uma ofensa. Halagos são elogios. El zorro dio muchos halagos al cuervo. Então, a raposa fez muitos elogios ao corvo. Plumas significa penas. E azabache é um jato, mas na verdade, né, nessa história, ela tem o propósito de falar que é algo bem escuro, né? Piropos seria um canto dos pássaros. Los piropos. Nadie significa ninguém. Ninguém. Tá escrito ali nadie, porque eu repeti a palavra, mas nadie significa ninguém. Não é nada. Nada em espanhol é nada. E nadie é ninguém. Chillidos são gritos bem agudos, porque os corvos, eles têm, né? Não é um canto como os outros pássaros, é quase como um grito bem alto e bem agudo. Vanidade é vaidade. E ruiseñor é uma espécie de pássaro, que aqui no Brasil a gente chama de rouxinol. Burlonas são brincadeiras, piadas. E alejou é afastou. Ele se alejou de la mesa, ele se afastou da mesa.
Presumido significa presunçoso, uma pessoa presumida, uma pessoa que é muito orgulhosa, que ela acha que ela é mais do que ela é. Sonrojado é corado, quando a gente fica vermelhinho de vergonha. E zampaba é comer rapidamente, é uma maneira de falar que a pessoa está comendo com muita avidez, com muita vontade. E metedura de pata seria passar vergonha, fazer algo que não devia ter feito. Bom, na próxima aula nós vamos rever o conto do corvo, tá? Não se esqueçam de fazer as atividades no caderno. Na próxima aula vamos fazer mais atividades sobre esse conto. Então eu vou traduzir o texto com vocês, né, resumindo ele, e vamos fazer uma atividade, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Hasta luego e lembrem-se, juntos no caminho certo.